Seja bem-vindo ao podcast do Condado Digital. No episódio anterior, apresentamos a visão, a origem e o propósito do Condado Digital. Hoje, vamos aprofundar em um dos pilares centrais do projeto, os polos digitais e o papel deles na inclusão digital e na geração de oportunidades. Neilton, por que os polos digitais são tão importantes dentro do Condado Digital? E seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, Daí. Boa noite a todos. É um prazer sempre estar nesse ambiente aqui, um ambiente responsável, jornalístico, que passa credibilidade para o público em geral. Então, eu quero agradecer por aqui transmitimos aqui o conteúdo de melhor qualidade. E vamos nessa. Isso. Então já fica a primeira pergunta para a gente entender então sobre esse tema de hoje. Odair, hoje eu costumo dizer que da cidade à fazenda, o agora é digital. O digital não é mais uma questão de futuro, já está sendo agora de fato, né? E os polos digitais são a base prática do Condado Digital. Eles existem para transformar o acesso, oportunidade. A tecnologia só faz sentido quando as pessoas têm a estrutura para aprender, trabalhar, produzir. O segredo da atualidade na era da IA são as melhorias na vida direta das pessoas, né? E que a tecnologia vem a oferecer. E desde as questões de segurança do digital, segurança pública. E o que isso resulta em tudo é unir o tecnológico, a ação social, a inteligência, e seja aí a inteligência, inclusive policial, para garantir segurança nos ambientes públicos e impactar de uma forma, em geral, a vida das pessoas de forma positiva, né? Então, a inteligência impacta, de fato, no desenvolvimento econômico e social, e a partir daí é que faz sentido o tecnológico. E os polos tecnológicos digitais, eles oferecem esses ambientes preparados e acessíveis, seguros, para que a inclusão digital aconteça, de fato, de forma concreta, né? Promovendo a autonomia digital. Neilton, para quem ainda não conhece, o que caracteriza um polo digital dentro do condado? Odair, um polo tecnológico digital, que é esse produto que entrega, de fato, nas comunidades onde as pessoas estão, não é aquela coisa que as pessoas precisam se deslocarem para chegar até eles. Então, os polos tecnológicos digitais são pensados para atender diferentes perfis de comunidades e características das regiões, né? Ele reúne conectividade, qualidade de equipamentos, espaços para trabalho colaborativo, produção de conteúdo, capacitação e entretenimentos no espaço externo, que são áreas instagramáveis, né? São ambientes de convivência. Porque hoje não dá para se pensar mais em ambientes públicos sem que não tenha um espaço instagramável, um espaço onde as pessoas consigam viver e conviver nas telas e também no presencial. Então, os polos tecnológicos é um ecossistema onde as pessoas desenvolvem habilidades digitais e ampliam suas possibilidades profissionais. Então, eu costumo dizer que os polos tecnológicos digitais, eles têm dois ambientes. O interno para produção e capacitação e o externo para convivência, relacionamentos, porque a vida em sociedade é constante o relacionamento. Você vive com o outro, então nós somos seres humanos e dependemos um do outro, né? Com certeza. Você sempre fala dos polos, mas eu queria entender qual que é a diferença entre o polo móvel e o polo fixo. Perfeito.
te diria que são ambientes equivalentes, mas com uma diferença. Que o fixo, os polos fixos, eles atuam de forma permanente em uma determinada região, enquanto os polos móveis, eles se aplicam e se ampliam no alcance do condado digital, né? Eles vão para onde as pessoas estão, eles vão para as comunidades, são bases estacionárias que ficam equipadas, né? Que permanecem com toda a estrutura adequada de acordo com a necessidade daquela comunidade, daquela cidade, daquela região. Eles ficam ali para atender as pessoas, né? Para estar mais próximo das pessoas. Então, a diferença do polo digital tecnológico fixo é que ele está estacionado, está colocado numa determinada área de forma permanente ali, ou pode ser mudado a depender da necessidade, mas ele leva mais tempo para ser desmontado e montado numa outra localidade. Já o móvel não, é um equipamento tracionado por um veículo e ele é deslocado até onde as pessoas estão. Então, hoje, mesmo na área rural, as estradas, elas oferecem condições para que os polos tecnológicos digitais trafeguem e cheguem até as pessoas. Então a diferença é isso, mas quanto à capacidade de atendimento, tecnologia, espaço, propósito de convivência, a área interna e a área externa instagramável são equivalentes. Legal, são as mesmas, né? São as mesmas. Muitas iniciativas falam em inclusão digital, né, Hilton? Mas poucas conseguem aplicá-la de forma efetiva. Como o Condado Digital faz isso na prática? Interessante a tua pergunta, Odair. É o seguinte, a inclusão digital, as pessoas às vezes minimizam ou maximizam. Porque a inclusão digital que oferece o Condado Digital, a implementação de polos tecnológicos digitais, ela começa pelo acesso, mas vai além do acesso. Não é só você dar acesso às pessoas que você já está incluindo elas digitalmente. Perfeito. O Condado oferece internet gratuita nesses ambientes estruturados e orientação com tutorial, com tutores para o uso consciente das tecnologias, os riscos que ela oferece, as oportunidades que ela oferece. O que é uma IA, a tecnologia de IA na nossa vida hoje, porque o tecnológico, o digital é agora, não é mais uma questão de futuro, está começando a cair na concepção dos gestores públicos, das empresas, das pessoas com propósitos sociais, de que é necessário e urgente a inclusão digital para que em pouco tempo não haja pessoas, cidadãos fora desse meio, fora dessa inclusão. Para que não haja essa exclusão, temos que pensar na inclusão e não é para daqui a anos, não. É para já, é para o agora. A tecnologia está presente na nossa vida desde já. Isso desde você acessar uma conta bancária, um aplicativo do INSS, das concessionárias de serviços que nem de água e energia. Hoje as empresas de telefonia, você não recebe mais uma fatura em casa, né? As correspondências têm diminuído muito. Exato. E por quê? Porque o digital se impõe. Não é uma coisa de opção, de escolha. É a realidade e não tem como fugir disso, né? Então, o Condado Digital, os polos tecnológicos, eles trabalham a capacitação, a descoberta de vocações de jovens que querem seguir carreiras nas ciências e tecnologias, em outros ramos de atividades. Só para você ter ideia, uma jovem entrou esses dias na página do Condado e perguntou se na escolha por uma carreira de tecnologia seria melhor ela optar pelo ITA, que é o Instituto Tecnológico da Aeronáutica de São José dos Campos, ou de uma USP de astrofísica, né? Então, só para você ter ideia de
quanto o Condado já conversa com as pessoas, como esse tema é convergente, entendeu? Então, trabalhamos com a capacitação, descoberta de vocações e incentivo ao uso produtivo do digital, né? Seja para estudo, para trabalho e o empreendedorismo, até porque os polos tecnológicos digitais eles chegam na região propondo o desenvolvimento econômico e social. É importante o Condado, Neilton. Essa semana eu estava conversando com um professor de tecnologia que o Condado chega num momento tão importante que não se fala mais somente em tecnologia, fala modelos de IA. Fala de modelos de IA mais, não é nem mais a tecnologia. Desde a gerativa... Exato. Então já é isso que você falou, é agora, não dá mais tempo para nada. Não dá mais tempo para nada. E quem pode usar? Falando dos polos digitais, quem pode usar os polos, Neilton? Todas as pessoas, independente de classes sociais, de nível de instrução, de idade, de questões ideológicas, de gênero, de ascensão social, independente de quem seja, os polos tecnológicos digitais são ambientes de inclusão e é para todos. Odair, com base nesse comentário que você fez aí agora, o pessoal de uma campanha política me procuraram que eles querem usar o Condado Digital como exemplo, como base para fazer a campanha eleitoral deles da cidade de São Carlos. Então, um determinado partido político, ele quer montar uma plataforma política com base no Condado Digital. E quem está por trás desse trabalho são estudantes de pós-graduação da USP São Paulo, de marketing político. Então, foram dois rapazes, né? Um é das Minas Gerais, outro aqui de São Paulo, que estão fazendo esse trabalho junto aos candidatos, que eu não sei o nome, da cidade de São Carlos, aqui perto da região metropolitana de Campinas, né? E eles querem usar a ideia do Condado Digital para trabalhar na campanha o conceito de cidade inteligente, cidades digitais. Então, veja onde o Condado Digital já está chegando. Uma ideia de um baiano sertanejo, parafraseando aquela dupla de João Carreiro e Capataz, né? Um sertanejo bruto, rústico e sistemático, teve a ideia aonde mexe com tanta gente importante, inclusive da mídia. A Rádio CBN já pediu ali que a gente grave alguma coisa, mande para eles, que eles estão com uma série de programas de cidades inteligentes e querem contar com a nossa contribuição. E nós vamos contribuir. Com certeza. Então, o projeto é aberto em comunidade, a comunidade. São jovens estudantes, empreendedores, criadores de conteúdo, profissionais, autônomos e pessoas que buscam novas oportunidades no mercado digital. Hoje, todas as pessoas que têm acesso aos meios de comunicação, elas querem falar, né? Exato. Mas falar é diferente de se comunicar, né? Eu vou dar uma palestra, vou abrir uma palestra do Bahia Summit em Feira de Santana, no dia 24 desse mês. Inclusive vai estar presente autoridades políticas e grandes e muitos empresários da região de Feira de Santana, que é uma região, um polo que está em pleno desenvolvimento, né? E eu vou abrir lá a palestra e lá o tema vai ser as linguagens na era do digital. Porque às vezes você quer vender um produto, mas de acordo com como você fala, você pode assim, não vender de forma satisfatória como você queria, né? Então o Condado respeita a vocação de cada região, atua de forma inclusiva nos territórios de identidade da Bahia. A gente quer trabalhar essa linha de atender as pessoas de fato e de forma direta e impactante, de forma positiva. Você falou de empreendedores, falou de negócios. E como é que o Condado, como é que os polos digitais se conectam diretamente com a geração de renda?
Interessante. Odair, ao desenvolver competências digitais, ao dar acesso às pessoas para acessar novas ferramentas de trabalho, novos apps, novos conceitos, novas possibilidades de tecnologias digitais e de várias outras tecnologias, né? E imagine você que quando um polo tecnológico digital chega numa região, o quanto não vai haver de investimento em internet, outras tecnologias, na área agrícola, na área do comércio local, ou seja, os polos tecnológicos digitais, o Condado, ele tem lá meios e recursos para a produção de conteúdos, ao empreendedorismo online, aumento de vendas, divulgações, capacitação. Então, o Condado cria um ambiente e a base para que essas oportunidades se tornem reais, impactem diretamente na vida das pessoas. Então, a gente diz que os polos tecnológicos digitais, eles chegam para promover o desenvolvimento econômico e social. Na nossa bio diz lá, inclusão social pelo digital. Algo que ninguém usou essa expressão, a gente está usando e com consciência. Não tinha pensado ainda, né, Nilton? Isso também se falou de negócios locais, de que forma que impactam os negócios, os pequenos negócios locais e produtores locais também, Nilton? Sim, com certeza, Odair. Os pequenos empreendedores, agricultores, a economia familiar, da agricultura familiar, da economia de uma pessoa que comercializa seus produtos numa feira livre, naquele entorno. Então, comerciantes, artesãos, passam a utilizar o digital para divulgar, para vender, para se posicionar, para saber gerir melhor os seus negócios, né? Muito se fala em educação financeira. Um polo tecnológico digital, ele não só dá a ferramenta para as pessoas compreenderem o que é lucro, né? Porque, Odair, qualquer comerciante sabe que o lucro não é vergonhoso, mas o prejuízo é. E eu não conheço alguém que quebrou, que não deu certo dos negócios e os amigos aumentaram. Ele passou a ter mais amigos. Eu não conheço. Essa lógica também nunca ouvi falar. Não é fácil. Observação. Então, às vezes as pessoas pensam que um comerciante, quando vende um produto baratíssimo, abaixo do custo de produção, está sendo bom para todos. Não, está sendo ruim para todos. Porque nem sempre o fator preço, por exemplo, é preponderante no produto. Senão a Apple não vendia nenhum um produto, né? Então, o negócio, a saúde dos negócios está as pessoas obterem lucros que estejam dentro de um conceito ético, de parâmetros de mercado, sem nada abusivo e especulativo, mas os nossos comerciantes, os nossos empreendedores precisam de lucro, né? Porque empreender é um sonho. Ninguém empreende já para ganhar dinheiro no dia seguinte. É um investimento, demanda de tempo, de sacrifício, e quando o empreendedor está empreendendo, ele está ajudando toda a população, porque qualquer CNPJ tem a sua responsabilidade social, né? Não existe um CNPJ que não tenha uma responsabilidade social. Então, o Condado Digital da Bahia pensa nisso e busca oferecer oportunidade e fortalecer. Isso fortalece a economia local e amplia o alcance desses negócios para além da comunidade, né? Então, esse é o papel do Condado Digital da Bahia e é o propósito maior nosso, é o desenvolvimento econômico e social. O Neilton, com o aumento do acesso à tecnologia, surgem também desafios, né? E como o Condado Digital trabalha a segurança digital?
Odair, o Condado Digital ele tem uma responsabilidade muito grande na segurança das pessoas que frequentam polos tecnológicos, que se aproximam, que passam. Então, a tecnologia precisa ser usada com responsabilidade e para o bem e a segurança das pessoas. O Condado Digital orienta sobre o uso seguro da internet, proteção de dados e boas práticas digitais. Por exemplo, uma senhora que comprou um celular novo e está acostumada com um celular velho, ela, ao pegar o celular novo, a primeira coisa que ela vai estranhar as novas ferramentas, a capacidade de armazenagem que tem os novos aparelhos, o que é mais difícil usar um aparelho desse. Então, as pessoas às vezes compram um aparelho novo, com novas tecnologias, com um novo conceito, e às vezes parece que abre a porta para cometer erros, para passar seus dados de forma indevida. E o Condado Digital, ele tem esse propósito de fazer a inclusão digital, inclusive orientando essas pessoas que não têm tanta habilidade, né? Eu não sei se eu já perguntei alguma vez para você ou para um outro comunicador, se a gente apresentar um vídeo hoje de IA para uma criança de 10 anos, uma de 15, um de 20 e outro de 25, quais deles vai identificar primeiro que aquilo é IA? Você se arriscaria a Você dizer? fez essa pergunta mesmo. Já fiz, né? Já. Não lembrava. Então, a criança de 10 anos identifica primeiro, Exato. porque é a realidade dela, né? Então, nosso objetivo é formar cidadãos digitais conscientes e preparados para o mundo de hoje. O mundo é tecnológico, não tem mais o que fazer. Então, devemos nos acostumar e ajudar o outro, e a gestão pública tem por obrigação em pensar nas pessoas, porque o momento é agora. Muito bom. Ô Neilton, como o aumento... Bom, acabei de fazer essa pergunta. A próxima pergunta é: qual é a visão de futuro para os polos digitais dentro do Condado Digital? Rapaz, hoje você pegou pesado comigo, hein? Mas vamos lá. Odair, os polos tecnológicos digitais, o Condado Digital, quer expandir e aprimorar a estrutura e adaptá-los às necessidades de cada região. Quando eu falo adaptar, um polo tecnológico que chega com a tecnologia de ponta, com internet de altíssima qualidade, com aparelhos modernos, com plataformas, multiplataformas atualizadíssimas, conceitos de IA, inteligência artificial, não só na forma de operacionar as ferramentas dos polos tecnológicos, né? Mas também de identificar, de acessar, de controlar o acesso, de identificar questões de segurança. Então, os polos tecnológicos digitais, eles são prontos, são adaptáveis àquela região, às pessoas, e sempre oferecendo algo que acrescente de fato na vida das pessoas. E seja na questão do empreendedorismo, seja na questão de aprendizagem, seja na questão de trazer o jovem que sofreu de evasão escolar para a escola de volta. Então, os polos tecnológicos, eles são um trampolim, uma forma, algo chamativo para incluir a todos, para chamar as pessoas para a instrução, para a capacitação, para a educação, né, para o desenvolvimento, né? Então a ideia é que eles se tornem pontos de referência para inovação, capacitação e desenvolvimento humano, desenvolvimento das pessoas de fato. Esse é o objetivo maior dos polos tecnológicos digitais, Odair. O Condado está tão em sintonia com o que está acontecendo no momento em termos de tecnologia, inteligência artificial, que nós vamos ter uma semana de bate-papo aqui e muito interessante, que vai passar por todos os setores da nossa vida. Vai passar pelo financeiro, vai passar pelos recursos humanos, vai passar pela saúde, por todos os setores, por segurança.
a inteligência artificial desenvolvimento econômico, todos os setores que a gente imaginar, a IA vai passar por aí. E já estão sendo disciplinas separadas, mas tudo envolvendo a tecnologia e dentro da tecnologia, a inteligência artificial. O Polo está muito sintonizado com tudo isso, né? Está muito sintonizado. O que a gente pensou nos polos tecnológicos digitais, que são ecossistemas que reúnem toda essa infraestrutura para beneficiar as pessoas, segue essa linha por já ter se antecipado e entendido que o momento seria propício a isso, a essa nova cultura do tecnológico. Então, nós tivemos a sorte de estar nesse momento agora com essa ideia, com esse conceito de desenvolvimento econômico e social nas localidades, onde as pessoas podem, de fato, aproveitar bastante e fazer desses ambientes algo que acrescente na vida de todos. Muito bom. Eu acho que agora nós vamos partir já para os finalmente, né? Sim. Encerramos aqui então mais um podcast, mais um episódio do podcast Condado Digital. Obrigado, Neilton, por compartilhar essa visão e obrigado a você que também nos acompanhou e nos vemos no próximo episódio, Neilton. Muito obrigado a todos. Será um grande prazer estar aqui de volta, contribuindo com esse momento que é uma virada de chave do tecnológico, do analógico para o digital. Obrigado mais uma vez. Então, até o próximo episódio com mais um Condado Digital. Valeu, tchau, tchau.